assina até 2027. Meus amigos, o mercado da bola pegando fogo, jogador importantíssimo renovando o contrato aí com o Gigante da Colina. Hoje, a gente teve, inclusive, a confirmação do pai do Rony, dizendo que há negociações com o Gigante da Colina e surgiu uma situação de um jogador angolano aqui no Vasco da Gama. Isso tem fundamento? Não tem fundamento? A gente vai te explicar. Claro, a gente vai falar muito aí sobre a vitória do Vasco da Gama. Ufa, ufa, lá na Rua Javari, na Moca, o Vasco conseguiu vencer o Juventude. E já tem time aí para o Vasco jogar na próxima fase da Copa São Paulo de Júnior. E claro, a gente vai falar também do Campeonato Carioca. Por quê, pessoal? Pelo seguinte, teremos mudanças no time do Vasco da Gama na quinta-feira para o jogo contra a equipe do Bangu, tá? Então coloque muito a atenção, principalmente na hora que a gente for falar de reforços, porque a gente vai te esclarecer muitas coisas. Pessoal, a gente tem pedido aqui no nosso canal a sua contribuição, sua gentileza para a nossa campanha aí, para a nossa jornada de 2025. Quem puder ajudar o nosso canal, a gente fica muito grato aí com qualquer quantia, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês aí que estão ajudando o nosso canal. Todo esse dinheiro a gente vai reutilizar aí para a gente poder investir no nosso canal e na campanha aí do Vasco da Gama aí durante o ano de 2025. Perfeito? Bom, vamos começar aqui falando sobre essa situação da Taça São Paulo de Júnior. Vamos lá, o Vasco da Gama hoje venceu por 1-0 a equipe do Juventus, gol do Léo Jacó. Agora, meu amigo, ufa, ufa, né? O Vasco fez o gol no primeiro tempo, depois o Vasco recuou no segundo ali, e se não fosse o Felipe Gabriel, o goleiro, mais uma vez salvando o Vasco da Gama. Agora o Vasco da Gama vai jogar contra o Ceará que aplicou uma goleada no 15 de Piracicaba hoje por 4-0. A gente aguarda a Federação Paulista simplesmente definir a data, o local de jogo aí também. Ainda está por definir. Pois bem, a gente agora fala aqui sobre o Campeonato Carioca, tá? E a gente vai falar também sobre o time principal do Vasco. Porque é o seguinte, o Vasco tem um compromisso contra o Bangu na próxima quinta-feira. Jogo às 21h30. E o Vasco tem a obrigação de vencer, certo? E a gente deve ter mudanças aí na equipe do Vasco da Gama. Alguns jogadores foram muito criticados aí pela torcida, certo? Não faz muito sentido a gente utilizar jogador que não vai ser aproveitado, e o técnico Ramon vai fazer mudanças aí. E a gente já tomou conhecimento aí que a gente pode ter estreia do goleiro Daniel Fusato, o Jean David, garotos como JP e o Lucas Eduardo aí no time titular. Sobre o time principal hoje também treinou, e o seguinte, o Carille repetiu a mesma escalação hoje no coletivo ali, do time que atuou ontem no jogo treino contra o Porto Real. Ele manteve ali o Léo Jardim no gol, o PH, Vitor Luiz e o Lucas Oliveira, Piton, Jair
Paulinho, Tietê, Coutinho, Alex Teixeira e Vegete. Esse foi o time aí que ele mandou hoje. Ele está dando ênfase ali ao entrosamento, né? E tem que repetir mesmo, certo? Vamos falar aqui sobre a situação de reforços, mas antes a gente vai falar aqui sobre uma situação importante, tá? O jogador Capasso, que não tem sido utilizado aí no Gigante da Colina, nessas partidas aí, o Capasso tinha proposta aí do Penharol, mas o jogador não vai para o Penharol. A gente tomou conhecimento aí que o Penharol não tem condições de arcar com o salário do Capasso. É um salário alto e o Vasco está com muita dificuldade para poder se desfazer aí deste atleta. Tem que ir colocando para poder jogar. É outro jogador que poderia simplesmente aí jogar na quinta-feira. Mas o seguinte, a gente fala agora sobre a situação de reforços. Primeiro vamos falar aqui sobre a situação de Pablo Vegete, tá? O empresário de Pablo Vegete está no Rio de Janeiro. O Vegete assina contrato com o Vasco da Gama até 2027. O Pirata, até que enfim teve essa negociação descravada, merece por tudo que ele fez aí no ano passado e no ano retrasado também, tem honrado a camisa do Vasco, chegou a jogar com a costela quebrada e Vegete fica por mais 2 temporadas no Cruz Maltino, tá? O empresário dele está aqui no Rio de Janeiro para sacramentar a situação. Pois bem, muitas pessoas perguntando aí sobre a situação do Maurício Lemos, tá? Maurício Lemos hoje passou por uma bateria de exames feitos e vai ser apresentado aí amanhã. Graças a Deus, aquela parte ali que a gente desconfiava que era a parte física, conforme eu tinha antecipado aqui, que a gente conversou com o doutor Rodrigo Lasmar, simplesmente está tudo ok, tá? O jogador não tem nenhum problema, foi aprovado nos exames médicos, vai ser reforço aí do Vasco da Gama. Amanhã o Vasco vai fazer a apresentação desse jogador. Bom, a situação de ataque. Hoje a gente tomou conhecimento aí, uma notícia inusitada, que o Lloyd Augusto, jogador angolano, atacante, que joga lá na Turquia, no Alanyaspor, lá da Turquia, que o Vasco teria sondado o jogador e coisa e tal. A gente vai atrás dessa informação, tá? No Vasco, todo mundo desconhece essa situação. No Vasco, todo mundo desconhece essa situação. É um jogador que fez pouquíssimos gols aí com a camisa do clube turco nessa última temporada. Então, assim, não tem nada com esse jogador. Pois bem, a gente fala aqui sobre a situação aqui do jogador Rony, perfeito, porque está confirmadíssimo ali, as negociações estão evoluindo, pode torcer contra aí, a situação está evoluindo. O próprio pai do Rony hoje confirmou que tem negociações com o Vasco da Gama. O Vasco faz um trabalho ali na humildade, sabe que tem concorrência de outros clubes, mas o Pedrinho está muito esperançoso, ele que está tocando essa negociação aí, de modo para que dê tudo certo aí, pessoal. E claro, né, a situação vinda lá de Porto Alegre do Wanderson, tá? Pelo incrível que pareça, o Vasco não desistiu da contratação desse jogador, tá? Até me pega muito de surpresa aí. Parece que houve aí uma contraproposta que o Wanderson aceitou a diminuir o salário dele aí para vir a atuar no Vasco da Gama. Pois bem,
essas foram as informações do Gigante da Colina. O Vasco caminhando bem, né? Sem investidor por enquanto. Depois que o investidor chegar, vai melhorar ainda mais para desespero de quem se compra. Beleza? Vasco neles e a verdade prevalecerá. E quem puder ajudar o nosso canal, a nossa jornada aí de 2025, a gente agradece e agradece muito. Meu muito obrigado aí, tá? Pela audiência, pela contribuição de todos vocês. Valeu!